Tricô de Paz número 93, o podcast de paternidade supimpa mais esforçadinho da paternosfera. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje o tema vai ser tenso, mas muito necessário, que eu já queria fazer há muito tempo esse tema aqui. Aqui é Thiago Berto e é o tema que eu vivi. É, né? Eu vivi. Você não teve nenhum tema que você pudesse falar com tanta propriedade, né? Não, mentira. Não sei se isso é bom ou ruim. É um ruim, podcast de paternidade, né, cara? Mas é. É um podcast de Mas olha, a gente, pra falar sobre abandono paterno, a gente chamou um cara que, assim, a gente tá há mais de um ano tentando encontrar agenda e desencontra, e eu tenho filho e tudo mais, mas finalmente Pedro Afonso está aqui com a gente para poder conversar e ajudar a gente a desenrolar essa discussão como um todo. Seja bem-vindo, Pedro. Olha, é um prazer conversar finalmente, hein, que deu certo essa conversa. Faz tempo que a gente está tentando, mas é um prazerzaço conversar com vocês. E nesse tema que é delicado, mas é fundamental. A gente enfrentar, todos nós, né? Todos os homens, eu acho que tem uma obrigação de enfrentar esse tema, seja pai ou não. Perfeito, é isso aí. Já começou dando tapa na cara. Assim que a gente gosta. Voador é bom. Voador é bom. Então vamos para nossa pauta, mas antes, é claro, aquele nosso breakzinho rapidinho. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar no podcast que você ama. Vai então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. E se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricô de paz e patreon.com/tricô de paz. Então vamos lá, Pedro, conta pra gente aqui, pessoal que não te conhece, se apresenta, fala quem você é, onde você trabalha, o que você faz, a sua vida, a sua família. Conta pra gente um pouco sobre você. Peraí, tem um quanto de programa pra gente falar sobre isso? Brincadeira. Eita! Não, fica à vontade. Fica à vontade aí. Fala aí. Olha que pergunta difícil. Quase né? filosófica. E hoje eu tava num dia bem nostálgico, pensando sobre a faculdade, enfim, mas resumidamente, eu sou advogado e coordenador de 2 programas no Instituto Alana, que é uma ONG de São Paulo que trabalha pela promoção e defesa dos direitos da criança. Eu coordeno lá o programa Criança e Consumo, que trabalha a relação da criança com a sociedade de hiperconsumo, consumismo na infância, publicidade infantil, e coordeno também o programa Prioridade Absoluta, que tem o objetivo de realmente dar efetividade e visibilidade ao artigo 227 da Constituição Federal, que diz que criança e adolescente tem que ser prioridade absoluta para todos nós, famílias, sociedade e Estado. E nesse percurso já de 12 anos, né, de trabalho no Instituto Alana, eu estou lá desde 2007, veja bem, Olha só. Bastante tempo, muitas histórias, muitas caminhadas em diferentes perspectivas, mas sempre nessa lógica da incidência política e da utilização do direito como estratégia de advocacy, né, que a gente chama, de como levantar as bandeiras importantes para a infância brasileira e nos espaços institucionais e decisórios, né? Mas antes mesmo disso, com 14 anos, eu comecei na minha cidade natal, que eu sou de Campinas, que é uma cidade perto de São Paulo, e eu comecei a atuar como voluntário numa organização que atuava pelo combate da fome infantil. E foi aí que nasceu toda a minha reflexão, meu contato, minha sensibilização com essa pauta dos direitos da criança. E em função disso eu fui fazer direito, entrei na faculdade de Direito aqui em São Paulo, na USP, entrei no Alana logo no começo da faculdade, comecei também uma pesquisa acadêmica nesse sentido, fui para fora, estudei também Direito da Criança Internacional na Alemanha, acabei de terminar o doutorado, então você teve filho, eu pari um doutorado, e esse ano, né, que a gente estava tentando ajeitar a conversa, e um doutorado sobre direitos da criança. Então, eu já há muito tempo, mais da metade da minha vida, dedico grande parte das minhas horas e dias pensando, refletindo, atuando, por meio do ativismo, por meio da academia, por meio também na família,
com relação a direitos da criança e tudo que isso envolve. Caramba, tô aqui impactado com a quantidade de coisa. Maneiríssimo. Não, é uma experiência do cacete. Pô, não é, né? Já cara? tá um tempão nessa luta aí, nesse corre. E eu tive o prazer de conhecer o Pedro pessoalmente, justamente num convite do Instituto Alana para falar sobre o programa deles de prioridade absoluta. E foi um encontro muito maneiro. Na verdade, não foi um encontro, foi tipo um workshop, assim, pra gente trabalhar e pra gente dar sugestões. Eu lembro que foi muito legal. Deve ter uns 2 ou 3 anos isso já, mas foi bem legal. Foi super bom. Bom, então, já que você falou um pouco disso, tenta falar um pouquinho mais pra gente do Instituto Alana. Você falou dos seus trabalhos dentro do Instituto Alana, mas acho que é legal, porque talvez não tenha muitas Muita pessoas gente que não conheça exatamente o que faz ou o que é o Instituto Alana. E a importância, os desdobramentos, né? Porque assim, eu tenho o Instituto Alana e o Instituto Alana apoia também o Portal Lunetas, né? É isso ou eu tô errado? Isso, é isso também. O Lunetas é uma plataforma de comunicação do Instituto Alana. Ah, perfeito. Então explica pra gente, que senão eu vou falar besteira. Bom, gente, o Alana é uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, que trabalha pela promoção e defesa dos direitos da criança em diferentes programas, plataformas e ações, né? A gente tem uma parceria com várias outras organizações, como a Choca, nas escolas transformadoras, como Design for Change, que é um movimento internacional de sensibilização da comunidade escolar para repensar a escola e o seu entorno, que aqui no Brasil a gente chama de criativos da escola. A gente tem programas que trabalham pela sensibilização e promoção de direitos, como Criança e Natureza, que busca a readequação do espaço, especialmente urbano, para que tenha mais natureza e a criança possa ter acesso direto a ambientes naturalizados, públicos e em espaços abertos, né? Porque infelizmente a gente vive esse momento de paredes, né? As crianças estão confinadas em espaços com paredes, então a gente luta pelo desemparedamento da infância e colocar a criança em contato com a natureza, que é o melhor espaço para ela se desenvolver plenamente, de forma sadia. Com certeza. Nós temos um outro programa que chama Território do Brincar, que traz a bandeira do brincar livre, aquele brincar não estruturado, aquele brincar em que a potência da infância realmente se expressa com maior força. A gente tem programas de proteção de direitos, que é a prioridade absoluta que eu comentei com vocês, que atua em pautas como justiça climática, então pensando discussão de desmatamento, o impacto disso nas crianças, pensando a poluição atmosférica e como isso impacta primordialmente crianças, né? A gente não sabe, mas no Brasil morrem crianças todo ano. São mais de 1.500 crianças que morrem todo ano em função da poluição atmosférica. No mundo, chegam a 7 milhões de crianças. Caraca! Que isso, gente? E quem vive em São Paulo sabe disso, né? Inverno, tempo seco, os hospitais lotam com doenças respiratórias, cardiovasculares e o que pouca gente sabe é que a poluição atmosférica, ela impacta não só a criança, a saúde dela, mas também as mudanças climáticas e outra coisa, né? A gente estava vendo pesquisa, a gente está fazendo uma revisão de pesquisas no mundo sobre isso. Tem pesquisas que apontam o impacto da poluição antes mesmo de nascer, na gestação, no desenvolvimento neuronal, enfim. Então tem esse tema, tem o tema da mídia e informação, que trabalha privacidade, proteção de dados pessoais, programas policialescos, tem outro tema de orçamento público que discute a importância do financiamento de políticas sociais, como a saúde, educação e assistência social, e tem também uma discussão importantíssima de acesso à justiça e de como o sistema de justiça trata crianças nos seus processos de família, nos processos de destituição ou suspensão do poder familiar. Ou seja, gente, o Alana ele tem pautas muito importantes, ao mesmo tempo muito diversas, né, relacionadas ao ambiente da infância. E a gente faz isso e tem esses diferentes recortes porque a gente entende que tem que ser realmente um trabalho sistêmico holístico para dar conta da promoção e defesa dos direitos da criança, que é um dever de todos nós. Caraca, eu não tinha noção da dimensão do trabalho do Instituto Alana. Muito legal saber disso. São muitos braços, né? No nosso site, no www.alana.org.br, vocês vão encontrar lá bem definido e destacado todos os programas. Inclusive o Criança Consumo, que eu comentei brevemente, que é o mais conhecido, que debate o tema da publicidade infantil e como no Brasil é importante a gente efetivar a lei que já existe
que declara que é abusiva todo o direcionamento de publicidade e marketing ao público menor de 12 anos de idade. Então, nosso objetivo é fiscalizar e monitorar esse cumprimento da lei. Inclusive, já, você está ouvindo a gente aí, a gente mal começou a conversar sobre o abandono paterno e já vou largar aqui o convite que eu quero que você volte para a gente falar sobre publicidade infantil. Vamos falar. Esse é um tema super importante, especialmente hoje em dia com as tecnologias digitais e que a publicidade infantil está muito mais sorrateira. Então é aquele videozinho que vem o unboxing, unwrapping, tudo que vem junto com os youtubers mirins, que inclusive a gente tem que pensar sobre trabalho infantil artístico, enfim, gente, é uma infinidade de temas que a gente está envolvido e são super interessantes. Beleza, mas vamos lá então, a gente está falando muito de... Porque assim, as pessoas que estão ouvindo a gente podem achar que, mas o que isso tem a ver com ele falando sobre abandono paterno? Assim, tem tudo a ver, porque é direito da criança também, né, de receber os cuidados do seu próprio pai. E esse convite eu fiz pro Pedro no ano passado, porque depois de eu ter visto que ele tinha feito uma palestra sobre abandono paterno no Sesc em São Paulo. E aí, quando eu vi o Pedro falando sobre, quer dizer, eu não vi, não estava lá, né? Mas eu vi que ele estava fazendo um trabalho, uma palestra sobre abandono paterno. Eu falei, cara, é ele que eu preciso chamar. Porque eu já queria falar há muito tempo sobre isso, porque é importante, a gente a gente fincou as nossas raízes na paternidade, a gente precisa falar sobre isso também, né? Por mais que a gente não tenha abandonado, mas tem um monte de pai aí que abandona o teu filho, não conta pra ninguém e vive de bonitão, não é verdade? Tem gente que abandona em casa, né? E tá em casa junto. Também, tem isso aí. Então, conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho ao redor desse tema também. Olha, primeiro, Thiago, é importante explicar do lugar que eu falo, né? E eu falo desse lugar que eu não sou pai ainda. Apesar de conviver com crianças cotidianamente na minha vida, eu sou tio de 4 crianças, né? 2 sobrinhas e 2 sobrinhos. Eu também sou padrinho de 3 crianças, então as crianças estão no meu entorno já faz muito tempo. Apesar disso, eu não sou pai, então meu lugar de fala, ele tem uma relação direta com um dever que está na Constituição, na verdade. Esse artigo que eu comentei com vocês, que é o artigo 227 da Constituição, e deixo como sugestão para quem não conhece fazer esse dever cívico, que é ler a Constituição, mas eu vou citar para vocês, só para vocês conhecerem, que diz o quê? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente todos os seus direitos, incluindo o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade, e esse direito que é específico da criança que eu vou falar agora, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Então, eu me sinto com esse dever constitucional e quase essa obrigação moral e cívica, no sentido da cidadania mesmo, de pensar assuntos que dizem respeito a todos nós. E quando a gente tem um fato de que quase 5,5 milhões de crianças não têm o pai na certidão de nascimento, isso é mais do que um problema exclusivamente de uma família ou de um ambiente privado. É um problema social, é um problema que diz respeito a todos nós. Todos nós como sociedade, mas especialmente no meu caso, todos nós como homens. Para a gente entender qual a relação do homem com a criança na sociedade, né? Por que a gente tem esse fenômeno tão massivo, em grande escala, de que homens não assumem o seu papel, a sua responsabilidade no ambiente familiar e muitas vezes até no ambiente social com relação às crianças, né? Então acho que é o primeiro ponto de partida que a gente tem que começar a discutir. E eu acho que faz sentido, especialmente nesse momento de redefinição e de discussão sobre masculinidades que a gente está tendo na nossa sociedade. Por que o homem ele é sempre visto como um indivíduo que é secundário no cuidado de crianças, né? Isso é importante a gente enfrentar. Eu acho que é aí que está a base de dessa discussão do abandono paterno, né? Por que o homem ele se vê nesse papel de não cuidar de crianças, de não pensar sobre o cuidado e sobre o bem-estar de crianças, não só na sua família, mas também na sociedade? Porque é até engraçado isso, porque eu sou advogado de direito da criança, né? E meus amigos, durante a faculdade, até mesmo agora, eles viram e mexem e brincam, advogado das criancinhas, ou como se fosse algo menor se preocupar com crianças, né? Como se fosse uma atividade de mulheres, como se fosse uma atividade exclusivamente de mulheres, né? Então, que sociedade machista é essa
que traz na sua conformação, nas suas relações, essa ideia de que homem não cuida de criança, não se preocupa com criança, não tem nada a ver com criança, que isso é trabalho de mulher, de mulherzinha, ou de qualquer outra coisa que não seja relacionado à masculinidade. Então, primeiro ponto para a gente pensar, eu acho que é essa ideia. E já com o dever da Constituição de que todos nós temos que pensar sobre isso. Aqueles que são pais e aqueles que também não são pais, que são tios, avós, ou mesmo qualquer pessoa na sociedade. Pensar sobre criança é um dever de todos nós, porque sem dúvida alguma são as crianças que possibilitarão não só no presente uma série de contribuições para a sociedade, mas também no futuro a permanência ou a mudança que a gente quer ver na realidade social. Caramba, você vê que você puxa um fiozinho, mas o fundo da questão vai ser em cima dessas fundações machistas da sociedade. Exatamente isso. É o que tem. E eu queria até aproveitar e trazer o Berto, porque assim, o Berto fez aquela brincadeira de leve ali na abertura, de que ele tem vivência no assunto, porque quem acompanha a gente já há um tempo sabe da história do Berto. Então conta um pouquinho aí do que... Porque dos três eu sou o único que não teve o pai presente na infância, na vida adulta também. Na adolescência, na vida adulta. É o único que não teve o pai presente quase em momento nenhum na vida. Eu conheço, sei onde ele vive, já conversei com ele, mas hoje em dia não tenho mais essas questões. Mas eu não tive ele na infância, não tive a presença dele, nem nada do gênero pra... Mas assim, desde que idade, sei lá, você nasceu? Eu encontrei, eu fui falar com ele, saber quem ele era com 12 anos, desde de nascer até fazer 12 anos de idade. Tipo, você nasceu e já não tinha pai? Já. Ah, entendi. Não, mas nem registro em Não, ele não sou registrado. Não é registrado por ele? Então você é uma dessas 5... Eu sou o único dos 5 filhos dele que não sou registrado por ele. Caralho. Nem quero. Não, e isso é o que mais fode a cabeça também, porque ele tem outros filhos. Tem outros filhos. Não com a sua mãe. Não com a minha mãe. Mas os outros, inclusive, tem contato e relação com os outros filhos, ou não? Tem. É foda, hein? Não, sei lá. Os filhos mais velhos são que ele teve contato também mais tempo. Então, ele teve 3 filhos no primeiro casamento dele, ok. Com os 3 filhos já criados, assim, já nascidos e tudo mais, ele se separou. Aí não chegou a casar com a minha mãe. Aí veio eu. Aí ele não ficou com a minha mãe. Aí depois ele casou, que ele é casado com a mesma esposa desde essa época aí. Só que depois de muito tempo ele teve a minha outra irmã, que é a mais nova de todas, tem 19 anos, que é a Letícia. Então, tipo, eu fico fudido da cabeça. Eu sei que pra você, não faz falta, porque eu acho que o Pianos, uma vez, num programa que ele veio aqui, ele falou um negócio assim, você não... Que pai faz falta e tal. Ele não. Não faz falta, não. É porque aquilo que não tem, que não existe, não tem o que você sentir falta, né? É isso, cara. Na verdade, ele pode até ser uma pessoa que acrescentou na vida dos meus irmãos como pai. Mas na minha não acrescentou, então não tem como eu falar que eu sinto falta de uma coisa que eu não tenho. Então... Sim, mas o que me causa mais revolta, vamos botar assim, é justamente a facilidade que o homem tem, e a gente volta para as raízes machistas da sociedade, mas a facilidade que um homem tem de simplesmente escolher, dentre todos aqueles filhos que ele tem, qual que ele não quer ser pai. No caso foi você, ali por N razões. Mas tipo, ele tem 5 no total, ou 6? 5 no total. Esse aqui, não, vai ser não. E é tipo, caralho, brother, sabe? Cara, E você, como é que é? E na real, eu acho que quem criou os outros filhos dele também não foi ele, não. Sem dúvida, né? Se um cara faz isso, provavelmente ele não vai ser um pai foi, ativo 1000 graus. Ele foi provedor, provavelmente, para os meus outros irmãos mais velhos, como provavelmente é para minha irmã mais nova. Entendeu? Provavelmente quem resolve as tretas da minha irmã mais nova é a mãe dela. Sim. Entendeu? Isso que vocês estão falando, só para trazer um olhar assim, de como isso é um fenômeno recorrente, né? Como acontece bastante no Brasil. 40%, segundo o IPEA, né, 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, sendo que 12 milhões
não tem cônjuges para ajudar na criação dos filhos, né? Eu não sei se vocês lembram também durante a Copa que muito se discutiu que dos 11 titulares, 6 não tiveram presença paterna também na criação. Vocês lembram disso? Lembro sim. Que teve uma grande discussão. Isso se colocaram os titulares, né? Se fosse pegar todo mundo, era mais. Pois é, exatamente. Isso para mostrar que não é só um problema individual. E é isso que a gente tem que começar a pensar como coletividade. Não é só um problema, de moral, caráter de um indivíduo. É um padrão dessa sociedade. Por isso é tão importante a gente pensar qual é o fundamento disso, né? E você falou, Thiago, do machismo. Tá aí uma coisa que a gente precisa discutir diariamente. Uhum. Quais são esses fenômenos e essas expressões do machismo que permitem que homens não assumam a sua responsabilidade no contexto familiar da criação dos filhos e de maneira tão fácil a ponto de ser um fenômeno tão recorrente na sociedade. Então, a gente tem que sim discutir no ambiente, no individual, que eu acho cada um tem as histórias, né, e entender essas histórias faz parte do processo da gente entender e achar soluções para isso, mas também entender que é uma questão social e encontrar formas para permitir e muitas vezes obrigar que as pessoas assumam essa responsabilidade de uma forma mais presente, mais responsável e mais consciente. E tem formas de fazer isso, de como o Estado e como a sociedade pode fazer aqueles chamados empurrões, ou que a gente chama na política pública de nudges positivos, né? Que são, os nudges são cutucões ou empurrões num sentido de comportamento positivo na sociedade. Ah, entendi. Mas como é que isso acontece na prática? Por exemplo, licença paternidade. Ah, sim. Isso seria um nudge positivo de uma política pública que permita que os homens, ao tirarem uma licença paternidade, entendam desde o começo do nascimento dos seus filhos a importância deles para o cuidado da criança, que não fique só uma responsabilidade da mulher esse cuidado. Então essa divisão equitativa das atribuições familiares com relação à criança tem uma questão de desenho do próprio Estado. Por que homem só tem 5 dias, agora tem 20, né, com o marco da primeira infância, e mulheres têm de 4 a 6 meses? Né? Por que não seguir exemplos positivos de outros países que garantem 2 anos de licença parentalidade? Ou seja, a possibilidade de divisão de acordo com cada realidade familiar desses anos entre o homem e a mulher. Pois é. Tem inclusive homens que assumem integralmente essa licença de 2 anos e a mulher volta para o mercado de trabalho porque é o acordo familiar que foi feito. Ah, cara, assim... Primeiro que a gente vive numa sociedade já bem escrota, né? falando Brasil, né? Eu duvido que, assim, a gente sabe que eu acho legal a gente debater a parte da licença paternidade nesse nível, mas eu não tenho nem uma fagulha de esperança da gente chegar nisso aqui no Brasil, tá? Eu acho que dá pra melhorar pra caralho, mas não dá pra chegar na licença paternidade, que no caso de 2 anos, se não me engano, é da Dinamarca, Suécia, Suíça, qualquer país europeu desses da vida. Os nórdicos. Né? Não vai chegar. Não vai. Primeiro porque também não é viável, economicamente falando, pro Brasil, que tem 270 milhões de pessoas, tu fazer isso. Entendeu? A gente tem uma taxa de natalidade absurda. Então, imagina, nesses 2 anos o cara já teve outro filho, irmão. Mas, assim, eu acho que, da mesma forma como a gente achava, a gente ainda acha, né, ridículo os 5 dias, e como que a gente achou que isso nunca ia melhorar, e agora são 20, acho que é um processo de evolução gradual e não Sim. só da lei, mas da sociedade daquele país, né? Não, mas de valorizar, de encontrar o valor nesse cuidado paterno. Eu acho, na verdade, que no caso dos países nórdicos, se a gente também for pegar a taxa de natalidade desses países, dá para eles colocarem uma licença parentalidade de 2 anos. Sim, não, porque eu é uma entendo. taxa de natalidade consideravelmente baixa, né? Mas eu acho que dá para no Brasil ter uma licença paternidade ou parentalidade mais acolhedora, mais abrangente, menos fodida para a mulher. Olha, mas eu até quero desafiar essa percepção comum de que não é possível num país como o Brasil aumentar a licença parentalidade, seja paternidade ou maternidade. Quando a gente começou a discutir o Marco Legal da Primeira Infância, que foi aprovado em 2016, que justamente
possibilitou o aumento da licença paternidade de 5 para 20 e de maternidade de 4 para 6, especialmente para empresas cidadãs, né, vinculadas a essa política da empresa cidadã, muita gente começou a falar, não, mas vai ter um impacto na economia, porque as empresas não vão dar conta, e é um absurdo isso. Inclusive, as confederações, né, de indústria, associações, diziam justamente isso para os parlamentares. E por causa desse tipo de senso comum, a gente não aprovou a licença para 1 ano. De maternidade e de 4 meses, de 3 a 4 meses para paternidade. E sendo que pesquisas econométricas feitas pelo pessoal do Departamento de Economia da USP e que foi compilado, deixo como sugestão para vocês, quem quiser aprofundar essa discussão, pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que tem justamente uma publicação sobre os impactos econômicos da ampliação da licença parentalidade. Eles comprovaram que o aumento da licença parentalidade, seja maternidade ou paternidade, ele não representa um gasto excessivo. Eu lembro que na época estava se discutindo de 0,01% da arrecadação federal, sendo que as magnitudes dos benefícios são muito maiores. Porque é isso que a gente não pensa. A gente sempre pensa a curto prazo de que a sociedade está perdendo, a economia está perdendo quando tem gente cuidando de criança. Essa visão que a gente tem que mudar, essa visão totalmente focada no interesse exclusivamente do adulto, sem quantificar a importância do cuidado da criança. Essa ideia de que cuidar de criança é algo menor, que é algo feito para pessoas que não tem valor na sociedade, esse cuidar da criança, quando não é visto com valor na sociedade, traz essas consequências, de que esse trabalho não é quantificado, esse trabalho e os impactos positivos desse trabalho também não é quantificado nas pesquisas econométricas, sendo que o que foi apontado é que permitir que uma criança seja bem cuidada por seus pais e mães nos primeiros anos da vida dela, o impacto disso sistêmico na sociedade é gigantesco. Envolve diminuição de gastos em saúde pública, diminuição em índices de violência, aumento dos índices de desenvolvimento humano das comunidades locais. Para a gente entender que cuidar da criança é a atividade mais importante que se pode ter numa sociedade. E eu falo isso não de uma forma demagógica ou de uma forma totalmente utópica. Eu falo isso com base em pesquisas seríssimas. O prêmio Nobel de Economia, chamado James Heckman, apontou que se a gente investe $1 no cuidado da criança, seja por meio de estratégias de educação ou de cuidado da criança, o retorno desse cuidado é de $8 a $10. Mais alto de qualquer poupança, o retorno de investimento é mais alto de qualquer poupança, investimento em bolsa de valores, porque investir nesse capital humano, nessa criança que está num período fundamental do desenvolvimento humano, é estratégico, é inteligente. A gente permitir que pais possam ser pais e mães possam ser mães. Exato. O problema todo é justamente esse, né? Porque até a Diana aqui, nosso ouvinte que está na live aqui no chat Supimpa, ela comentou que o negócio que eu queria falar mesmo, porque assim, a criança é um investimento para o futuro, né? E por ser um negócio a longo prazo, as pessoas tendem a diminuir isso. Então você junta ali o peso do imediatismo do capitalismo com as raízes ali, tipo, opressoras do machismo, e você tem um negócio que você fica preso e você não sabe o que fazer, e a criança vai ficando de lado, porque ninguém vai querer, porque todo mundo quer curto prazo, quer retornos, né, de curto prazo, não de longo prazo. Se você fala, de investir no cuidado de um bebê, de uma criança de 2, 3 anos, esse retorno vai vir daqui a uns 10, 15, 20 anos, e ninguém quer saber desse retorno. Então, é meio desesperançoso, mas, né? Thiago, a gente tem que... Essa ideia também de criança é só futuro também é perigosa, sabia? Porque a gente esquece que para ela ser futuro, ela precisa ser cuidada no presente. Ah, sim, claro. E fora que o retorno não é só no futuro. Quem convive com criança sabe disso. O retorno de amor, de convivência, de surpresa é no cotidiano com a criança. E eu acho que não é só a criança que pede não conviver com seus pais.
os pais perdem muito ao não conviver com seus filhos e crianças. Com certeza. Quando falam que a criança futura, eles estão falando de uma forma meio que econômica, né, de falar. Tá falando em dinheiro, não em afeto, em carinho, nesse tipo de retorno. Tá falando em retorno financeiro. Acabam quantificando a criança como um produto. Exato. Mas é que o James Heckman tem uma fala bem bonita que eu gosto de falar, de replicar. É que o afeto e o amor tem que ser incorporado nas discussões de economia. Porque é uma das coisas mais importantes para a coesão social, o que a gente chama de capital social, da coesão de uma sociedade, e a gente não leva isso em consideração. Uma pessoa que se sente amada, pertencida, reconhecida dentro de uma família e que tem esses laços preservados, vai contribuir muito mais para a sociedade, vai ser muito mais produtiva, vai ser muito mais viva no tecido social. Então eu estou falando também de economia. E o amor tem que ser pensado como parte desse esforço e desse, na verdade, investimento de vida fundamental para a sociedade. É isso aí. Bom, a gente vai fazer um breakzinho agora e eu vou voltar com uma pergunta que o pessoal está fazendo aqui no chat, algumas perguntas que o pessoal está fazendo. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre o foco, o impacto disso na criança. Tá? A gente já volta. Muitos dos nossos ouvintes pediram e finalmente elas chegaram. Temos canecas na nossa loja. Sim, a nossa caneca Paternidades já está pronta e linda para você tomar o seu café. No meu caso é basicamente café mesmo, ou suco, se você preferir. É uma caneca linda com ilustrações do famoso Ney Costa, de várias paternidades diferentes, com um detalhe especial. A alça e a parte interna da caneca são amarelas. Que coisa linda! Corre lá então para garantir a sua em paizinho.com/loja. Lembre-se, é paizinho.com/loja. Pois bem, há um tempo atrás aqui a Fernanda Siviek mandou aqui no nosso chat de ouvintes supimpas uma pergunta que também tá até aqui na minha pautazinha, que é coisa que a gente tem que falar, que é sobre os impactos, porque a gente fala muito, né? Porque temos aí 5,5 milhões de crianças que não têm o registro, sequer o registro dos seus pais, quanto mais os outros que a gente não sabe contabilizar, que têm o registro, mas não são presentes, ou aqueles que vivem na mesma casa, mas ainda assim não são presentes afetivamente enquanto figura de vínculo, né? E aí ela bota aqui, que é foda, porque os problemas que esses pais têm com as mães e todas essas questões que envolvem o abandono paterno vão se refletir também nas crianças. E, enfim, é aquele que a gente gosta de comparar, né? Tipo, é o lado mais fraco da corda ali, é onde vai estourar, porque elas não têm culpa por essas confusões todas que os adultos fazem, e são os indivíduos mais diretamente impactados por essa situação. Então, queria ouvir de você aí, Pedro, o que você tem a dizer sobre os estudos que apontam, qual é enfim, quais são os impactos de uma criança. Não estou falando de uma criança que não tem uma figura paterna, porque a gente sabe que existem N configurações de família, mas a criança que foi abandonada pelo pai. Pois é super importante a gente discutir várias formas de abandono, né? Você até mesmo comentou, acho que na abertura da conversa, que tem vários tipos de abandono. No direito, a gente define em 3 grandes ramos de abandono, que é o abandono material, é quando não existe um provimento, né, de recursos materiais, de comida, ou de medicamentos, ou, enfim, tudo está ligado a recursos materiais. Tem um abandono intelectual, que é quando a família, e no caso da nossa discussão, os pais, não provêm recurso ou acesso à cultura e educação. E tem o abandono afetivo. Hoje, cada vez mais, a discussão de fronteira no direito de família, e que tem sido referendado pelos tribunais superiores aqui no Brasil, é que é passível sim de ressarcimento de dano moral o abandono afetivo, quando o pai não provê um cuidado, uma relação afetiva, emocional com seus filhos. Então tem essas 3 grandes dimensões de abandono. Inclusive, é importante ressaltar que o Código Civil ele estabeleceu o abandono como uma das hipóteses de destituição ou suspensão do poder familiar.
Ou seja, o pai que abandona seu filho pode ser retirado do vínculo jurídico com a criança. Isso é uma das formas que o direito encontrou para romper esse laço jurídico e permitir que a criança possa desenvolver outros laços. E nesse sentido, só um parênteses que a gente pode até conversar depois, é uma inovação recente muito importante, feita pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que possibilitou a multiparentalidade e a criação ou o reconhecimento de famílias e de conformações familiares diversas. Ele permitiu que nomes novos pudessem ser incluídos nas certidões de nascimento. Por exemplo, de pais que se divorciaram, casaram com outras pessoas e essas outras pessoas se tornaram o adulto de referência. Casais homoafetivos também, a possibilidade de serem colocados na certidão de nascimento desses filhos. Então, hoje o direito começa e já tem estruturas bem sólidas para lidar com essa diversidade de fenômenos ligados ao abandono paterno. E diante disso, a sua pergunta, né, qual o impacto, por exemplo, do abandono material? O impacto do abandono material é gravíssimo, porque impossibilita que a criança possa desenvolver fisicamente e tenha condições de alimentação, de cuidado, né, de abrigo, tudo relacionado ao seu desenvolvimento biológico. O desenvolvimento intelectual também, especialmente para as crianças pequenas, né, que quando não tem esse apoio de acesso a experiências pré-escolares ou até mesmo escolares, né? E por fim, e aí que eu queria trazer uma discussão importante, que é o abandono afetivo. A gente pensa que afeto não é algo relevante para o desenvolvimento humano, né? A gente pensa quase que é como se fosse um bônus. Porque se trocou fralda, se deu de se deu alimento e deu uma casa, que já estaria suficiente. Essa não é o basicão que a gente acha que é necessário? Exatamente. Não é essa ideia comum que a gente tem? Sim, sim. O senso comum é esse. O senso comum é esse. Agora, as pesquisas de neurociência, que são as maiores pesquisas hoje sobre desenvolvimento humano, que agora a gente é capaz de observar o desenvolvimento do cérebro mesmo, de como funcionam os nossos neurônios. Eles apontam, essas pesquisas, que o afeto não é só um direito que a gente vê hoje, né, o direito de ter relações afetuosas dentro de uma família, mas é uma necessidade. Você ter adultos que estabeleçam uma relação que a gente chama de responsiva, que é um adulto de referência, que está lá responsivo com a criança e por meio de relações afetivas que se demonstra ou se desdobra em vários tipos de relacionamento, de cuidado, afeto, demonstração de afeto, pertencimento, reconhecimento, esse tipo de relação afetiva ela permite o melhor desenvolvimento da criança. Ela permite que a criança, os seus neurônios possam se desenvolver e seus caminhos neurais possam se desenvolver de uma melhor forma. Tem uma pesquisa trágica, não é uma pesquisa trágica, ela fez uma pesquisa em cima de uma situação trágica, que são as crianças da Romênia, que eles estudaram crianças em acolhimentos institucionais, abrigo, orfanato, na Romênia, que em função de um contexto histórico específico, a Romênia, eu vou contar brevemente, só para, também não quero me alongar aqui, mas existia um ditador na Romênia que obrigou famílias a ter mais de 5 filhos por família. E as famílias tiveram, porque ele queria aumentar a influência sobre a região, de forma populacional. Daí as famílias tiveram, mas não tinham condições de cuidar e o Estado disse, deixa que eu cuido. O que ele fez foi grandes complexos de cuidado, que era um cuidado mecanizado e quase industrial de criança, ou seja, dava banho, comida e tinha bercinho para todo mundo. Só que o que eles começaram a observar é que esse cuidado industrial, ele teve um impacto gigantesco no desenvolvimento infantil. Crianças de 14 anos pareciam que tinham 7 fisicamente. Sim, eu sei essa história. Então, para mostrar como é importante o afeto e o abandono afetivo, ele pode causar, especialmente quando não tem outra pessoa, quando não tem outros pais. Porque é isso, Thiago, e aqui deixando bem claro, né? No Brasil, a gente tem a maioria de casas tocadas por mulheres, né, que são as chefes, né, que são as chefas, né, de família. Essas famílias, elas têm adultos de referência, elas têm pessoas que exerceram esse cuidado responsivo, afetivo. O que a gente entende é que quanto mais adultos de referência, quanto mais pessoas no entorno dessa criança, mais
compartilhado vai ser esse trabalho de cuidar de uma criança. Por isso a importância do pai, que ele inclusive é responsável pelo nascimento dessa criança. Então, ele já tem a responsabilidade objetiva. Uhum. Mas quanto mais gente no envolvimento dessa criança, melhor. Isso não significa que as pessoas que não tiveram pai estão impactadas no seu desenvolvimento cognitivo. Não é isso. É que muitas pessoas têm sorte de ter ao menos um adulto de referência. Mas o importante seria que a gente tivesse várias pessoas que pudessem cuidar de uma só criança. Sim, eu concordo plenamente. Assim, inclusive, esse estudo que você levanta, ele é muito parecido com todo o início da base da criação com apego, que vem da teoria do apego, que é dos estudos do John Bowlby, que ele fez muito, assim, tudo começou, se eu não me engano, porque a rainha da Inglaterra, enfim, foi um negócio encomendado que as pessoas não estavam conseguindo entender por que as crianças nos abrigos estavam adoecendo e morrendo também, sendo subdesenvolvidas, se todo o Estado estava fornecendo ali os cuidados primários, né? Como você falou, daquela forma bem maquinicista. E foi daí que começou todo esse estudo sobre vinculação afetiva, sobre os cuidados de você atender as necessidades não só biológicas, fisiológicas, e também as emocionais, as afetivas. E eu concordo plenamente com você que isso é a chave do desenvolvimento humano. E a gente vê isso nos nossos próprios filhos, né? Que eles tiveram essas referências, eles têm esse contato afetivo com diversos adultos, né? Aqui em casa com o pai e com a mãe, mas enfim, a gente percebe que a criança tem uma... Eu não quero ser o babaca do inglês, mas é porque tem um verbo em inglês que eu nunca encontrei uma tradução tão boa, mas que ele define isso perfeitamente, que é thrive. Né? Aquela criança que thrive, ela não está só sobrevivendo, ela está sobrevivendo, mas ela está se desenvolvendo bem e ela está, florescendo, né? Desabrochando. Então, essa é a importância vital do afeto que a gente realmente deixa de lado completamente. A gente acha que é, como você bem falou, um plus mesmo. É isso, exatamente isso. E a teoria do apego ela é fundamental, porque ela traz justamente a importância da presença de adultos de referência. É isso, a criança precisa ser cuidada de forma afetuosa, de forma responsiva, que garanta pertencimento e reconhecimento. Quem vai fazer isso se negocia. Agora, essa negociação ela não pode ser em cima do livramento de algumas pessoas que têm o dever de fazer isso, de alguma forma, né? Porque, obviamente, essa que é a discussão, né? Um pai ele tem o dever jurídico e moral de cumprir com seus deveres familiares. Agora, a organização que se faz na vida social, que seja, por exemplo, 2 pais, 2 mães, uma família que é uma avó e uma criança, é importante a gente reconhecer esses outros vínculos. Até a sua família, né? Humberto, desculpa, eu... É Humberto, É Humberto ou Humberto? Não. Berto, só B-R-T-O. Só Berto. É porque esse é o sobrenome, porque ele é Thiago também. É o Berto e o Queiroz. Thiago, tá. Desculpa, eu fiquei na dúvida. Eu tô pra falar seu nome faz tempo. Tá tranquilo. É a dúvida de todo mundo que isso, tem meu nome. Eu acho que assim, e a sua história você pode dizer melhor, né? E eu não quero fazer análise de história porque não sirvo para isso, mas você pode contar, mas certamente você teve alguma pessoa de referência ou pessoas e adultos de referência que garantiram a você esse senso de pertencimento, reconhecimento, de afetividade. Ainda que na nossa sociedade a gente centralize a figura paterna como algo fundamental. Porque é isso, né? Também tem uma pergunta, por que a gente coloca tanta ênfase no fundamental presença e se não tiver a presença dos pais, a criança vai sofrer? Óbvio que quanto mais adultos, mais importante. Só que a gente tem que também pensar que outras pessoas podem exercer isso, sem dúvida não sobrecarregando e eximindo essas pessoas desse dever. Mas certamente na sua história, Alberto, deve ter um adulto ou vários adultos de referência que exerceram isso. E quanto mais gente, melhor. Por isso que é tão importante a gente discutir também multiparentalidade, discutir aquela ideia de que eu preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma só criança. Uhum.
Não, mas tenho sim. Tenho muitas referências boas óbvio, a minha mãe é a principal, mas eu tenho muitas outras boas referências de pessoas, sejam elas homens ou mulheres, na minha vida, que supriram essa necessidade de referência, né, no lugar do meu pai. É isso. O que a gente não pode é eximir essas figuras paternas, especialmente que é a discussão nossa hoje, do dever que eles têm. E do dever, inclusive, material, de reconhecimento para questões materiais, como, por exemplo, de propriedade, de pensão, enfim, porque senão a gente vai sobrecarregar o trabalho de algumas pessoas, né? Agora, a gente tem que também pensar no dever que todos nós temos, daí eu falo como sociedade, de auxiliar o cuidado das crianças. Não deixar só a família nesse cuidado. E assim, olha, eu sei do perigo dessa afirmação, né? E todas as complexidades entre o ambiente público e privado. Mas para a gente pensar, uma família sozinha dá conta de cuidar de uma só criança? Não dá. Ou precisa de um apoio, de uma comunidade mesmo, né? De pessoas engajadas, de pessoas que possam... Sabe tem um ditado muito ruim no Brasil, que eu tô tentando fazer... Eu faço uma campanha, viu? Se vocês quiserem me ajudar nessa campanha para mudar esse ditado. Sabe qual que é? Tiagos. É aquele lá. Quem pariu Mateus que o embale. Esse ditado é péssimo. Pô, definitivamente péssimo. Porque ele passa uma mensagem de que as pessoas responsáveis por cuidar de uma criança é somente a família. Mas o que a gente tenta falar é que quem pariu Mateus precisa de todo o apoio e ajuda e tudo que a gente puder dar para que todo mundo possa embalar Mateus, ou essa pessoa possa embalar com tranquilidade Mateus, ou outras pessoas possam exercer esse papel. A gente realmente precisa desse esforço como coletividade, como sociedade. Olha só, e isso tem uma coisa fundamental que o Marco Legal da Primeira Infância 2016 trouxe, que vem, obviamente, de outras ciências como pedagogia e psicologia. Na maioria das vezes, se eu quero cuidar de uma criança, eu preciso cuidar de quem cuida. Perfeito. Eu preciso cuidar das mães, eu preciso cuidar dos pais, eu preciso cuidar dos professores, dos cuidadores. Então, esse cuidado com a criança não dá para a gente colocar nas costas somente de pai e mãe. A gente tem que, como sociedade, permitir sim licença parentalidade, colocar isso como prioridade nas nossas políticas públicas. Mas vai diminuir a questão da economia? Pode diminuir a médio prazo, mas as pesquisas mostram que vai aumentar uma série de índices e gastos menores em outros problemas. A gente tem que permitir sim creche, para que as mães e pais possam trabalhar com tranquilidade. A gente tem que garantir, sim, postinhos de saúde nas comunidades perto de casa, para que a mãe não possa perder 3 dias de trabalho e o pai para levar a criança no médico. Então, a gente, como sociedade, se organizar para permitir uma vida melhor para as famílias, para que elas possam, então, exercer o que a gente chama de parentalidade positiva, é fundamental. Garantir menos deslocamento para ir para o trabalho, não 3 horas dentro de um ônibus, para que os pais possam brincar com seus filhos, para que seus pais possam ter tempo com seus filhos. Enfim, a gente, como sociedade, tem que ajudar não só a parir Mateus, garantindo políticas de pré e pós-natal, inclusive de parto humanizado, mas também embalar Mateus. Perfeito, cara. Análise perfeita. Tô aqui sem saber o que falar. Porque eu vejo uma discussão recente que aconteceu, normalmente, na verdade, ela é meio recorrente, mas que caracteriza exatamente esse discurso de atrasado e completamente equivocado de que quem pariu Mateus que o embale, foram justamente nessas discussões sobre publicidade no YouTube, com canais de unboxing e não sei o que lá. E aí você fala, mas o teu canal tá aí promovendo publicidade infantil, tá promovendo consumismo infantil. E aí a pessoa que produz aquele conteúdo chega e fala, não, peraí, quem tem que controlar isso daí é o pai. Eu tô fazendo minha parada aqui, não deixa o teu filho ver. Não é assim. Não é só a responsabilidade do pai e não é... Tem gente que fala que a escola não tem que educar, quem tem que educar é em casa. Não, cara, todo mundo tem sua responsabilidade. É justamente... Nossa, perfeito, Thiago. Você tocou justamente nessa falácia, tá? Vou chamar de falácia. De achar que tudo é só responsabilidade de pai e mãe.
É óbvio que o primeiro espaço de socialização de uma criança é dentro da família. Uhum. E o exemplo que os pais e mães desenvolvem dentro de casa, inclusive o exemplo pela ausência, como que é a discussão do hoje dessa conversa, também é um exemplo, ou um não exemplo, né? Mas o que a gente tem que entender é que a criança ela é formada e educada em todos os espaços, indistintamente, na escola, na pracinha, na família, com os vizinhos, na televisão, na frente da televisão, assistindo vídeo do YouTube. A criança está num período tão importante da vida humana que ela recebe esses estímulos positivos e negativos do meio ambiente, seja de cuidado ou não cuidado, e isso ela vai levar pro resto da vida. Tá aí Freud, né, para contar pra gente tudo que a gente viveu na infância impacta quem a gente é hoje. Oh, com certeza. Então essa ideia de que quem educa é só pai e mãe, não, a criança é educada pelo bom dia ou não de alguém na calçada, se alguém está andando de um jeito ou outro na frente dela, correndo ou não, respeitando, por exemplo, na Alemanha, isso eu acho maravilhoso, tá? Também não tem essa síndrome de que tudo lá fora é melhor, mas eu quero contar uma experiência boa, que é o seguinte: na Alemanha tem uma placa em toda calçada, em toda faixa de pedestre, que é o seguinte: não atravesse no sinal vermelho, as crianças estão vendo. Olha só. Eu acho isso maravilhoso. É um sinal de civilidade tão importante que olha, não adianta só o pai dizer para a criança não atravesse e segurar a mão dela e gritar com ela. Se tem o meu vizinho que sempre atravessa e dá um mau exemplo pro meu filho, o que adianta? Caramba. Então esse senso de responsabilidade compartilhada e coletivo é fundamental. Sim, total. Eu lembro que tem um amigo nosso, Leandro Ferreira, do podcast Afropai, ele tá morando na Alemanha e, se não me engano, foi ele que contou isso, né? Que lá as crianças vão pra escola sozinhas, assim, andando pra escola, né? Saem de casa e vão andando. E, tipo, vão carreatazinhas de crianças uma atrás da outra. E aí, às vezes, se uma criança sai, tipo, fila de formiga, né? Vai sempre ter qualquer adulto que tá lá, ele vai ajudar aquela criança a voltar ali pro caminhozinho dela, elas vão sozinhas. E, tipo, é a sociedade cuidando daquelas crianças indo pra escola, né? Que é um negócio completamente impensável aqui no Brasil. Tipo, jamais vai fazer isso. Botar uma tripa de 10 crianças pra ir sozinha pra escola. Tipo, não existe isso aqui no Brasil. Exatamente. Infelizmente, né? Tem uma série de questões como segurança pública, desenho urbano e por aí vai. Pois é. Bom, a gente vai fazer mais um breakzinho aqui e eu quero voltar para saber um pouco sobre a diferença da relação sobre o abandono paterno no Brasil e no mundo. Você pode vestir todo o seu orgulho paterno ou materno com as camisetas da nossa lojinha. Se você visitar paizinho.com/loja, você vai encontrar as mais diversas estampas, como Abraço que Cura, o best-seller Pai Vitruviano, Bagulhos Sinistros, a nossa clássica camiseta Risos, 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 Sir, e até a nossa primeira camiseta infantil, Criança Não Namora, Criança Brinca. Então corre lá na nossa lojinha em paizinho.com/loja para garantir a sua camiseta e andar por aí cheio de estilo. Lembrando, é paizinho.com/loja. Podcast Trocou de Paz. Estamos aqui de volta. Você aí que está super empolgado ou super revoltado com esse podcast, está causando sensações múltiplas aqui, né? Então, queria saber um pouco como é que é isso ao redor do mundo, se você tem essas informações, se aqui no Brasil o bicho pega mesmo, ou como é que é por aí? Olha, Thiago, pelo que eu observei, inclusive na pesquisa de doutorado e outras discussões, a questão da quantidade de abandono paterno ou não tem muita relação com se a sociedade se essa sociedade já venceu algumas estruturas e comportamentos machistas ou não. Tem total relação com essa prevalência de comportamentos ou dessa cultura machista, né? Porque se eu não olho com naturalidade a presença do cuidado masculino do homem com criança, eu vou naturalizar o fato de que se ele abandonar, tá tudo bem. Então, em muitos países, né, e aqui é aquele clichê, mas é um clichê porque é uma verdade em alguns sentidos, de que nos países escandinavos em que existe uma igualdade de gênero mais equitativa, mais equilibrada e balanceada,
é natural que os homens assumam essa responsabilidade, muitas vezes muito mais do que as mulheres, como eu falei, na questão da licença parentalidade, porque a sociedade já entende a importância da presença e que o homem assuma essa responsabilidade. Então, o primeiro ponto é esse. A gente entender que o abandono paterno tem total relação com o machismo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se o Estado dá condições para que os homens, condições inclusive jurídicas e de políticas públicas, que os homens assumam essa responsabilidade, seja de maneira voluntária, por estímulos positivos, ou seja, por maneira involuntária, por obrigação jurídica e moral. Então, tem países que conseguem muito mais rapidamente, por exemplo, exame de paternidade, busca ativa de pais, já no pré-natal, uma discussão sobre organização da família, inclusive econômica. Então, tem países que fazem um pré-natal não só de saúde, mas também de acompanhamento socioeconômico da família, como é que essa família vai se estruturar, ajuda os pais a pensarem a sustentabilidade econômica dessa família com relação à criança. Então, ter políticas estruturantes que possam apoiar o desenvolvimento do papel do pai e da mãe é fundamental. E por fim, um elemento que é fundamental é a gente entender a centralidade do cuidado da criança. Que isso também é uma questão. A gente não é só a questão do machismo, não é só a questão de falta de políticas públicas, mas é uma questão cultural de como a gente vê a criança na sociedade e a importância do cuidado dela. Falo isso por quê? Porque pode ver pela nossa... até pela nossa fala cotidiana. Quando você quer diminuir algum adulto, o que você fala pra ele normalmente, Thiago? Que ele tá sendo infantil, de ser criança. Né? Sim. Larga de ser infantil, larga de ser criança, que coisa boba, parece criança. Tudo que é relacionado ao universo infantil, como o brincar, por exemplo, é visto como algo menor. E a gente, que vive nessa sociedade de competição e de ostentação, não quer estar próximo de algo menor, quer? Não. Então quem vai querer ficar próximo e cuidar de criança? Se a gente não valoriza, por exemplo, o trabalho que as mães desenvolvem cotidianamente, os pais, né? Alguns pais, mas a maioria das mães que desenvolvem esse trabalho, se a gente nem leva em consideração isso na economia, se a gente não valoriza professores e cuidadores em creche, por exemplo, como que a gente quer permitir que isso seja valorizado se a gente mesmo não valoriza no nosso cotidiano? Verdade. Então, trazer o devido valor do cuidado da criança para a centralidade da sociedade é um passo fundamental para que os adultos e os pais possam assumir essa responsabilidade. Eles entenderem que cuidar de uma criança é a atividade mais importante que um ser humano pode desenvolver aqui nessa terra. Caramba, que fala, cara. Pô, importante demais. Que bom que você está aqui conversando com a gente. Eu queria levantar um outro ponto aqui, que inclusive foi até o Vitor que ele levantou há um tempo atrás, e que pena que ele não está aqui, infelizmente, na gravação, mas eu lembro que ele já uma vez já usou um termo que muito se usa até para se nomear o abandono paterno, chamando de aborto paterno. E eu, particularmente, tenho uma opinião muito contra a utilização desse termo e queria até expor um pouco da minha opinião aqui e ver o que você tem a dizer sobre isso, tá? O que eu penso é que, assim, a gente não deveria estar comparando o que é um aborto real, né, literal, com algo que um cara pode simplesmente decidir fazer e que aquilo não vai ter impacto nenhum na vida dele, no corpo dele e em nada. Ele simplesmente opta por não ser pai, opta por não estar ali, não estar presente, não dar afeto, não dar cuidado, sabe? Ele opta por aquilo. E aquilo não tem impacto nenhum na vida dele. Assim, é claro, a gente pode mostrar que vai ter impacto, que ele está perdendo interações que são importantes e riquíssimas. A gente sabe disso porque a gente está perto dos nossos filhos. Mas ele, naquela visão de mundo dele, ele não está perdendo nada, ele só optou por aquilo. E quando a gente bota o peso chamando de abandono de aborto paterno, para mim chega a ser até injusto com as mães que podem decidir abortar ou sofrem aborto, enfim, mas que para mim é um peso muito diferente. Para mim é mais como se fosse mais uma das vezes do homem tentando cooptar alguma coisa que é pertencente à mulher, né? E eu queria ouvir de você o que você pensa disso, porque é uma coisa que volta e meia essa discussão acontece nos meus grupos aí. Thiago, para ser bem sincero, eu nunca refleti sobre o uso desse termo para o universo
da paternidade, mas ouvindo você falar, eu concordo, porque aborto tem a ver com escolha, né? Especialmente a escolha da mulher com relação ao seu corpo, às decisões que passam com relação à gestação, enfim, todo esse debate que é feito. Agora, quando a gente traz esse termo para o universo da paternidade, e o que a gente quer ressaltar é que paternidade, uma vez ocorrida, não é uma questão de escolha, é uma questão de dever. Isso. A forma como esse dever vai ser expresso pode se negociar, porque essa é a questão. A forma como esse dever de parentalidade ou de paternidade ele vai ser exercido se negocia, mas tem deveres importantíssimos, o dever material, o dever intelectual e o dever afetivo. E como isso vai se desenvolver, se negocia, especialmente dentro de uma unidade familiar que é tão diversa. Inclusive trazer regras de como tem que ser e como tem que ser a relação de afeto X, eu acho equivocado, porque a família é justamente esse espaço da diversidade dentro de uma sociedade, que a gente permite que as individualidades possam crescer de formas diferentes. É óbvio que tem que ter mínimos, e acordos civilizatórios comuns, do tipo, tem que colocar a criança assim na escola, tem que vacinar, tem que fazer um monte de coisa que é o acordo comum dentro de uma sociedade. Mas outras coisas se negociam, outras coisas dependem dessa escolha entre esses indivíduos na unidade familiar, inclusive a criança. Perfeito. A Fernanda Siviec mandou aqui, eu percebo aqui na Inglaterra, ela mora lá na Inglaterra, que as crianças são bem valorizadas. Criança que não vai para a escola, os pais pagam multa. Crianças até 12 anos não pagam medicamentos. As pessoas denunciam sem dó os maus tratos que fazem com as crianças, tanto em casa quanto em locais públicos. Crime de violência sexual não caduca e a pessoa não pode trabalhar com ou perto de criança pelo resto da vida, inclusive seus familiares. Fora a quantidade de atividades culturais que as crianças têm acesso. Você vê, é justamente o que você falou, né? Que às vezes pra gente é difícil imaginar na nossa realidade, mas quando a gente vê num lugar que já está estabelecido, como a Fernanda acabou de mostrar aqui pra gente, é um lugar que tem políticas públicas que valorizam a infância, né? Que priorizam a infância, como é o que você está falando há mais de uma hora aqui, né, cara? Pois é, e é muito legal. E Beto, você viu como não é utopia? Que não é uma coisa que é difícil de fazer, inclusive no Brasil, é uma questão de escolha, é uma questão de escolha política do nosso país, é uma questão de visão, inclusive de projeto de sociedade de país. Não, eu acredito que dá. Eu só acho que a gente não precisa ser, como é que eu vou dizer, não precisa virar essa chave de uma vez só. Porque acho, inclusive, que é uma coisa que a sociedade não saberia lidar. Assim, na boa. A sociedade brasileira não saberia lidar com uma licença parentalidade, por exemplo, de 2 anos de coisa. Mas aqui não tá nem falando de licença, tá falando de outras coisas. Não, de tudo. Né? Mas, assim, são coisas que a gente pode, com certeza, politicamente, socialmente, tem que, seria bom, tem que implementar, mas tem muita coisa que a sociedade brasileira tem que ser educada também. Mais parte, eu acho, também do poder público, né? Porque eu acho que tem que priorizar. Assim, se você tem um governo que ele prioriza a infância, que obviamente não é o que está acontecendo, a gente está andando para trás dessa porra, com o presidente, tirando a obrigatoriedade de você botar criança em carrinho dentro do carro, que absurdo essa porra, mas você vê que a gente está andando para trás. E assim, eu acho que as coisas andam juntas. Se o governo ele começa a dar sinais de que ele vai priorizar a infância, ele também traz a sociedade para perto e fala assim, isso aqui é importante, você tem que fazer. Sim. Que nem lá que a Fernanda falou, tipo, se a criança não vai para a escola, vai tomar multa, foda-se. Vai pagar multa, entendeu? Então, são coisas que você meio que acaba dando, é o que o Pedro falou aqui, né? Tipo, são aqueles empurrões, sejam eles positivos ou negativos, que você vai dar na sociedade pra você, vai por esse caminho aqui, cara. Exatamente. E é isso que a gente precisa construir, um projeto e um desenho de sociedade, de país, que coloca a criança em primeiro lugar, que é o que está na nossa Constituição. Nossa Constituição, desde 88, fala que criança e adolescente tem que ser prioridade absoluta. O que significa isso? Políticas públicas em primeiro lugar para eles, no desenho e na efetivação, em casos de emergência, criança em primeiro lugar,
e orçamento público. Não, a gente como país, a gente não está cumprindo quase nada da nossa Constituição, né? Pois é, só que ali tem uma resposta e um farol, e nesses momentos de crise, o que a gente faz no momento de crise? Elenca prioridades. Sim. E a nossa Constituição já fez isso. Nosso acordo, nosso pacto social, que a gente chama de contrato social, né? Aquela coisa que o que a gente acordou como sociedade é que a gente vai colocar a criança em primeiro lugar. Uhum. Então, todo mundo, dentro da família, na sociedade, e especialmente dentro do Estado, tem que foi escovar o dente, um prefeito ou um parlamentar, a primeira coisa que ele tem que pensar no dia de trabalho dele é como ele vai colocar as crianças em primeiro lugar. Uhum, total. E adotar parece uma coisa demagógica, de novo, mas não é. É uma lente de cognição da realidade. É uma forma de entender o mundo que vai melhorar para todos nós esse mundo. Quando a gente constrói um mundo adequado, afetuoso, amoroso, que garanta direitos de crianças e adolescentes, a gente constrói um mundo melhor para todos nós. Mais uma frase que parece de efeito, mas vou contar para você realidade. Se você construir uma calçada que uma mãe e um pai possam empurrar um carrinho, essa calçada vai ser melhor para todo mundo? Fatalmente vai. Se eu construo uma escola que seja uma creche ou uma escola que possa receber bem essas crianças enquanto os pais trabalham, os pais vão se beneficiar disso, a sociedade vai se beneficiar disso? Com certeza. Se eu permito que tenha uma praça pública segura, com iluminação, que as pessoas possam andar à noite, nessas noites de calor aqui no Brasil, e elas possam estar na pracinha, possam conversar, e a criança possa ser cuidada nesses espaços, vai ser melhor para todo mundo? Claro. Então é mais inteligente fazer isso com o país. É isso que a gente precisa acordar no sentido de despertar mesmo. Uhum. Como país, para entender que não é porque é bonitinho cuidar de criança, é estratégico e inteligente para uma sociedade, um país, colocar as crianças em primeiro lugar. E triste do país, e aqui a gente pode falar do nosso tema, dos pais ou dos homens, que não veem relevância e não veem valor nisso. É muito triste, na verdade. E quando eu falo que não é só triste para a criança, mas também é para esses adultos, é que esses adultos vão perder muita coisa. Porque conviver com criança, você sai da normalidade da vida. Né? O Guimarães Rosa, né? O menino nasceu e o mundo tornou-se a começar. E o mundo começa de novo. E conviver com criança é você encontrar um novo mundo todos os dias. Triste daquele que não vê valor nisso. Triste daquela sociedade que é tão adultocêntrica que normaliza essa relação desigual entre adulto e a criança. E acha que a criança é subcidadã, é um indivíduo menor. Triste é realmente de todos nós que, infelizmente, não coloca a criança em primeiro lugar e não vê o valor que é dos mais importantes para a humanidade, que é permitir que uma criança seja cuidada e ficar próxima desse indivíduo que pode nos ensinar e nos ensina tanto todos os dias. Caramba, que porrada. Pra que finalizar bom. Foi maneiro. Não pode finalizar porque eu quero fazer uma pergunta ainda. Eita, caralho. Desculpa, Alberto, você tá com sono aí, eu sei. Mas não, é só porque ficou maneiro pra finalizar. Não, eu sei, seria ótimo finalizar assim. Ele fechou bonito. Eu tenho uma obrigação. Mas fala aí. Eu tenho uma obrigação moral, pessoal, bônus, pergunta com os bônus. nossos ouvintes pra fazer uma pergunta, que é o seguinte: a gente tá aqui falando bastante também sobre políticas públicas e tá sendo extremamente esclarecedor como que as coisas funcionam, né, e como que elas poderiam melhorar. Mas eu queria, para a gente fechar essa pauta, voltar para os nossos âmbitos ali individuais, de micro-relações ali, enfim, entre as pessoas, e tentar pedir uma ajuda a você aí com toda essa experiência que você já tem no tema, de ajudar a gente a entender o que a gente pode fazer quando, por exemplo, a gente descobre que entre a gente tem pessoas que abandonaram seus filhos, pais ausentes. Né? Já aconteceu comigo recentemente e, enfim, a minha visão pessoal você tem que cobrar, você tem que responsabilizar, você tem que falar assim, que porra é essa? Você tem que ir atrás, porque junto com toda essa construção de sociedade machista que a gente tem, existe uma tendência entre nós homens de cometer a famigerada broderagem. Então, tipo, porra, cara, não faz isso. Caraca, o cara abandonou o filho, porra, cara, que merda. Não, deixa o cara vai encontrar o tempo dele, não sei o quê. Não, a gente tem que quebrar esse silêncio, esse acordo machista, escroto,
escroto entre homens e cobrar desses caras e botar eles na parede. Falar assim, meu irmão, você tem que assumir teu BO, cara. Esse caso mais recente, eu não sei nem o que dizer dele ainda. Mas do caso mais antigos... Você tem outro caso. Amigos meus, né? Ex-amigos meus, né? Porque você chega lá e você tenta ser didático primeiro, né? Você fala, cara, não faz isso, vai dar merda. Não é legal o que você tá fazendo. Vai dar merda pra você, vai dar merda pra criança, vai dar merda pra todo mundo. Não é legal, entendeu? Me tem como exemplo. Eu não tenho pai presente. Você tem vários amigos que também não tem. Faz isso não, cara. É burrice isso. Entendeu? Aí, pô, a pessoa vai lá e caga no pau. Aí você fala, meu irmão, se é teu amigo de verdade e cagou pra tudo que você falou, cagou pra tua vida, basicamente, tudo que tu passou, sacou? Não é pra ter mais aquela pessoa perto. Mas é essa a minha dificuldade, né? Tipo, a gente simplesmente decide afastar essa pessoa da nossa vida, mas ainda tem uma criança que é abandonada, que não tem um pai, entendeu? Então, o que a gente pode fazer enquanto pessoa física, né? Dentro desses nossos micro relações aqui, o que a gente pode fazer? O que você acha que é possível e que é praticável? Tiago, eu acho que isso só a experiência, inclusive dessas relações, né, entre pais e mães, entre comunidade de pais e mães, acho que pode trazer respostas que não devem ser receita de bolo. Claro. Cada forma vai ser de um jeito. Agora, sem dúvida, responsabilização não é só uma questão de dever, é um direito. Então, primeiro, as mães saberem que elas estão apoiadas pelo direito e que podem sim buscar instrumentos jurídicos para lidar com isso. Para conquistar pensão, sim, alimentícia, para conquistar uma série de questões fundamentais para a sobrevivência de uma criança. Então, primeiro ponto isso, uma mãe que passa por isso, buscar auxílio jurídico. Advogado, defensoria pública, ou para quem quiser manter uma relação mais cordial ou amistosa com o pai, mediação. Mediação para mim, vou falar, viu? É a solução do direito de família que permite que as relações sejam preservadas, as relações afetivas sejam preservadas. Então, buscar esses que a gente chama de métodos alternativos de resolução de conflito. Então, vá para uma mediação. Se você tem recursos e pode fazer isso, busque uma mediação profissional que realmente permita que o melhor interesse da criança seja colocado em primeiro lugar e não a briga emocional dos pais. Então, primeiro ponto isso. Então, esse apoio jurídico para que as mães saibam que elas têm o direito do lado de vocês. Primeiro ponto. Segundo ponto, estratégia. Daí, assim, entre homens, né, e pais, qual é a estratégia de convencimento? Qual vai ser o incentivo, o nudge, né? É o nudge de constrangimento, que você fala, pô, cara, tem que assumir, ou não, é o nudge de ressignificar o que significa o que ele vai perder. Porque aí você falou, né, assume esse BO. Não é um BO. Claro, tá certo. Ele vai perder muita coisa. Esse cara que não quer assumir a criança, ou que não quer conviver com a criança, ele tá perdendo... ele está perdendo, na verdade, o nascimento de um novo mundo. Então, assim, é ele que perde muito mais do que a criança. Óbvio que a criança tem que ser cuidada, tem que garantir as condições materiais, mas o homem que não participa do cuidado de uma criança está perdendo muito. Talvez uma das experiências mais importantes e significativas da vida dele. Então esse é um segundo ponto. Qual é a estratégia que você vai utilizar? E agora o terceiro, que eu gosto, que esse terceiro que é o do passo além, sabe? Que a gente tem que tomar como sociedade, não só constranger o cara, mas ajudar a mulher que vai ficar sozinha. Porque é isso que a gente está falando, não é só... O nosso papel não é só de constranger, de falar pro pai assumir. Tá bom, você não assumiu, então a gente como comunidade vai assumir no seu lugar. Eu vou apoiar essa mãe, vou ajudar com o que eu puder. Obviamente, cada um na sua limitação. E eu sei que, gente, essa terceira sugestão é uma sugestão incômoda, porque ela mexe nessa ideia de família nuclear, de privacidade, de patrimônio até, que a gente tem com relação à família. Mas eu acho que é justamente aí que a gente vai começar a modificar essas relações, dando esse passo além. É a ideia do quem pariu o Mateus que o embale. Vamos mudar isso. Então, se o pai do Mateus não quer assumir, não quer embalar Mateus, vamos lá, como comunidade e sociedade, contribuir para que essa mãe possa ter o apoio necessário para criar o Mateus. Perfeito. Ótimo. Bom, então a gente vai agora no nosso último break, vamos voltar para as indicações supimpas.
Se você quiser ajudar o nosso podcast ainda mais, temos 2 dicas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer, se você tiver um iPhone, é só ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar uma review de 5 estrelas pra gente. É rapidinho e super ajuda. E a segunda coisa é mais fácil ainda. Piramide os seus amigos. Pegue um episódio que você acha que seu amigo vai gostar pra caramba e apresenta pra ele. A gente tá no Spotify, no Deezer e em todos os apps de podcast. Indicações supimpas! Muito bem, estamos de volta com as indicações supimpas e eu queria começar a minha indicação com um perfil que eu tô adorando seguir. Recomendo todo mundo que siga esse arroba no Instagram, que é o arroba Capitão Feministo. Cara, é genial, cara. Não sei como é que isso nunca ninguém pensou nisso. Então, muito obrigado, Capitão Feministo, por existir. Ele é produzido pelo companheiro da Caroline Arcari, que gravou com a gente aqui o episódio de Educação Sexual. Fantástico. Então a gente já sabe que coisa boa, tem coisa boa aí. E é um perfil de Instagram que é uma pelúcia de um pirata, sacou? E ele é o Capitão Feministo. E ele dá ideias e, dicas de cara, não sejam esse cara aí da masculinidade tóxica. Então, tem um tom de humor ali, mas provoca uma reflexão muito maneira sobre masculinidades, sobre os deveres e os direitos dos homens. Então, tô adorando acompanhar o Capitão Feministo, tá? E a minha segunda indicação supimpa é para vocês aí conhecerem o Portal Lunetas, que é um dos braços do Instituto Alano. O Pedro pode até falar melhor pra gente como é que funciona isso, mas é um lugar legal, com conteúdo bacana, pensado e voltado para a infância, feito por pessoas muito bacanas. Inclusive, se a Maíra estiver ouvindo esse podcast, um beijo para você, Maíra. É isso mesmo. O Lunetas é um espaço importantíssimo de informação com qualidade sobre parentalidade e relacionamento com criança. Elas fazem um trabalho genial de curadoria mesmo do que há de melhor de produção de informação. Elas mesmas produzem e buscam informação em diversos cantos sobre tudo que a gente conversou e muito mais. E você tem alguma indicação para dar aí? Olha, me pegou de surpresa essa indicação, mas eu não sabia, gente. Nem script eu recebi, vai, Thiago. Aqui é tudo no susto, cara. Mas, olha, tem uma indicação para a gente discutir sobre a relação da criança, e é um livro que me inspira muito, que é o livro do Janusz Korczak, que chama Como Amar uma Criança. Não conhecia, não. O Janusz Korczak, que foi um médico e pedagogo e escritor infantil da Polônia durante a ocupação nazista, e ele deu a vida pela defesa das crianças que estavam no gueto de Varsóvia com ele, que ele montou um orfanato lá de crianças cujos pais tinham sido já mortos pela ditadura nazista. E ele ofereceram para ele fugir, porque ele era muito renomado e conhecido, só que ele ficou e morreu na câmara de gás com 100 crianças. E tem inclusive um filme muito bonito disponível nas plataformas aí, inclusive no YouTube, se não me engano, que chama 100 Crianças de Korczak, que conta a história disso. E esse livro dele me inspira muito, que é Como Amar uma Criança, para a gente qualificar esse amor e para que nós, homens, possamos entender que amar uma criança é, sem dúvida, uma das atividades, uma das possibilidades maiores que um ser humano pode ter. Adorei a indicação, cara. Obrigado. Fantástica. Berto. Tenho não. Não, nem pergunta. Tenho não. Tu tá vendo? Você não precisava ficar melindrado, cara, porque o Berto nunca tem indicação, então tudo bem também. É muito difícil pra mim. Você baixou rapidinho esse podcast? Pois é. Isso só é possível por causa da nossa parceria linda com o Spreaker, a plataforma que a gente usa para hospedar, gerenciar e distribuir o nosso podcast para todos os agregadores, como o Spotify, por exemplo. É rápido, seguro e a distribuição é super fácil. É sério, tá? Eu já testei um monte de serviço por aí e garanto para você que o Spreaker tem as melhores características,
como as estatísticas de downloads que são super detalhadas e uma outra coisa que é super incrível, a possibilidade de fazer sessões ao vivo no seu podcast. E é claro que como a gente está com a parceria muito supimpa por aqui, você pode testar aí o Spreaker e aproveitar, né, para ter esse incentivo para lançar logo o seu podcast. É só você usar o cupom Tricô de Paz e você vai poder testar por 30 dias de graça. Olha só que maravilha! Vai lá então em www.spreaker.com para conhecer. Mas muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Mas tem um bagulho que tá fácil. Tem um bagulho que hoje tá fácil? Tá fácil a tá hashtag tá fácil hoje? A hashtag hoje tá mais fácil. Então, por favor, brilhe. A primeira veio, né? Óbvio, né? Hashtag criança em primeiro lugar. Perfeito. Essa daí... Já veio. O bom que o convidado já veio e falou elas 5 vezes e a gente, já entendi que acho que essa é a hashtag. Ele já soprou pra mim, nem sabia, mas já soprou pra mim. E a Fernanda também já mandou uma aqui. No chat. Que é a hashtag 2, que eu vou dar uma ligeira modificada. Que é todo mundo embalando Matheus. Opa. Hashtag todo mundo embalando Matheus. Perfeito. É isso, maluco. Pega o Matheus na rua e embala. Entendeu? Ajuda da forma que você pode. É isso aí. Cara, perfeito. Então, bom, queria agradecer de coração, Pedro, por finalmente estar vindo aqui com a gente conversar. Foi uma conversa muito engrandecedora, esclarecedora, então valeu mesmo. Foi muito bom, obrigado mesmo. Eu agradeço, gente. Um baita prazer conversar com vocês e vamos para as próximas e discutir tudo isso que vocês fazem semanalmente tão importante. Valeu. Deixa os seus arrobas aí, como é que o pessoal pode te encontrar, o pessoal te seguir, como é que é? Eu tô no Instagram, Facebook, Twitter, que é pedro.hartung, Hartung, mas também tem os Instagrams, o Facebook e o Twitter dos programas que eu coordeno, que é o Prioridade Absoluta e o Criança e Consumo, né? Criança e Consumo. No Instagram, no Facebook, e ali vocês vão ter dimensão das atividades que a gente faz e acompanhar o cotidiano desses programas que realizam atividades tão importantes no Brasil e no mundo. Perfeito, maravilhoso. Então, mais uma vez, brigadão, Pedro. A gente fica por aqui. Se você quiser mandar sua mensagem pra gente, é tricodepaz@paizinho.com ou em qualquer das principais redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, a gente tá lá como Tricô de Paz. Só mandar uma mensagenzinha, manda um alô, a gente agradece. E não se esqueça, é claro, de dar aquelas 5 estrelas pra gente lá no iTunes, né? Porque é sempre bom pedir, porque as pessoas esquecem. E a gente tem que melhorar isso aí. E Facebook também. Volta lá, faz uma força. Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais, gente. Um abraço. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.